O Papa está morto. O trono da Santa Sé está vacante. É hora de um conclave. Vocês gostaram do meu look? Estou papável? Preciso fazer escolinha Wolf Maia para fazer todas as papagaiadas que eu quero fazer nesse canal. Enfim, olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. E, como vocês sabem, Papa Francisco morreu. E aí eu pensei, por que não fazermos um vlog só de leituras relacionadas a essa grande problemática, tenebrosa e muitos outros adjetivos, instituição que é a Igreja Católica. Eu estava buscando uma desculpa perfeita para ler o livro Conclave e, obviamente, a morte de um papa não acontece sempre. Então, caiu, né? Deus mandou essa missão aí e falei assim, quer saber? Te ouço, pai, te ouço. Enfim, neste vlog nós viajaremos por algumas igrejas. Tenho planos de passeios pra gente fazer nesse vlog. Falar um pouco também sobre minha história de religiosidade. Não muito, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Como qualquer brasileira, tenho as minhas crenças e tal, mas eu sou batizada, óbvio, eu sou católica não praticante. Mas eu amo um santo e uma igreja, então vem aí. E aí nós vamos ler nesse vlog. Vou apresentar os livros em ordem, porque é em ordem cronológica, digamos. O primeiro que nós vamos ler vai ser O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Essa edição lindíssima da Record. É da Record, né? É da Record. Muito bonita. Aqui. E se você já viu o filme, ou se não, é a história de um mistério num mosteiro beneditino. A história se passa, acho que na era medieval. Eu lembro que tem Inquisição. Não tem conclave neste livro, mas eu queria encaixar porque eu quero muito ler. Estou muito curiosa, é um livro que eu tenho já faz um tempinho. Então, e fora que é muito famoso, né? Então, começaremos nossa jornada religiosa por O Nome da Rosa. Depois, aí aqui eu selecionei livros, todos os livros têm conclave durante o livro, tá? Esse era um dos critérios. Vamos ler os Borgias, do Mário Puzo. A família Borgia, como vocês sabem, ele foi um dos papas, o papa que tinha filhos, né? O Papa Alexandre, algum número. E os Borgias foram pessoas muito polêmicas, digamos, na história. Eles foram grandes mecenas das artes e pessoas horríveis. E eu li esse livro pouco depois que lançou, ou quando foi traduzido. Eu lembro que foi no começo dos anos 2000, 2001. Mas não, acho que não foi quando esse livro foi publicado originalmente. Mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada com toda a história, porque tem a Lucrécia Borgia, o César Borgia e tal. O Rodrigo, o pai, né, o que virou papa. E toda a maquinação política deles e os relacionamentos incestuosos e tudo mais.
Então, estou curiosa para ver se esse livro vai envelhecer bem ou não. O Mário Puzo, né, é grande escritor de livros de máfia, autor de O Poderoso Chefão. Os Borges é considerado uma das primeiras famílias mafiosas, digamos, e a história da primeira grande família do crime. E eles eram terríveis, terríveis. Enfim, vamos ver o que vem por aí. Daí depois leremos O Terceiro Segredo, do Steve Berry. Steve Berry, como eu já falei pra vocês várias vezes, é tipo se o Dan Brown se preocupasse com fatos históricos. Obviamente que ele escreve muita ficção em cima, é um thriller de... Ele sempre escreve thriller com fundo histórico, e aí ele inventa. E aí aqui a premissa do Terceiro Segredo é... E se o que foi revelado como o Terceiro Segredo de Fátima fosse mentira? Então, e eu lembro... Eu já li esse livro, mas eu não lembro nada. A única coisa que eu lembro, porque foi algo marcante, é que tem um conclave aqui no livro. Então, leremos e quero ver também se este livro envelhece bem no meu gosto. E por último, a razão do viver deste vlog, vamos ler Conclave, do Robert Harris. Conclave que foi adaptado recentemente e tá o maior sucesso, né? Inclusive verei o filme finalmente, mas eu quero ler o livro antes. E O Poder de Deus, a Ambição dos Homens. E aí saiu pela Alfaguara, né? E o Robert Harris, ele é um escritor... Eu sei que ele já escreveu outros thrillers, então tô muito curiosa para ler como é que é. O Papa está morto, atrás das portas trancadas da Capela Sistina, 118 cardeais participarão das eleições mais secretas do mundo. São todos homens santos, mas têm rivalidades, ambições e fraquezas. E, nas próximas 72 horas, um deles se tornará a figura espiritual mais poderosa da Terra. O que pode dar errado? Um romance instigante em que o poder de Deus é quase igualado à ambição dos homens. E eu tenho visto os memes, né, obviamente, por conta do... Falaram que o Papa morreu pra ajudar a divulgação do filme. Ai, gente, que maldade, que maldade. Enfim, é isso. Não se esqueça que se você faz suas compras da Amazon e não usa os links afiliados dos seus produtores de conteúdo favorito, você não vai pro céu. Só vou deixar aqui essa mensagem e acho que é isso. Vamos ao vlog. Vamos começar os trabalhos deste conclave, deste vlog. Hoje eu vou corrigir uma falha horrorosa no meu currículo paulistano de pessoa que nasceu na cidade de São Paulo. Eu nunca entrei no Mosteiro de São Bento. Eu já entrei na Catedral da Sé, já entrei no pátio do colégio, já fiz o tour do pátio do colégio, mas eu nunca pisei no Mosteiro de São Bento. E aí, como o nome da Rosa se passa num mosteiro beneditino, eu pensei assim... Nada mais apropriado, né? Então estou aqui me arrumando para ir lá. Eu tava em dúvida se eu ia de carro ou de Uber, ou se meu pai me levava. Na verdade, a questão ali é ir buscar, e é fácil. O problema é ficar esperando o aplicativo depois. Mas eu pensei assim, eu vou de carro, eu vou estacionar ali na 15 de novembro. Não, na 15 de novembro não, na Quintino Bocaiúva. Não, Rua Boa Vista. Só vou fazer isso e aí eu vou fazer algo que vai ser pra outro ponto desse vlog. Mas, basicamente, hoje nós vamos visitar o Mosteiro de São Bento e eu quero ver se eu compro alguma coisa pra experimentar na padaria do mosteiro, porque falam que é maravilhoso, que é a padaria famosa. E aí tem o brunch, acho que uma vez por mês, assim, é um negócio... chiquérrimo, que
É super caro e não vai... O canal ainda não tem orçamento para essas presepadas. Quem sabe no futuro, se tudo der certo. Entrei em contato com eles, pode filmar, desde que não seja durante a missa. Não pretendo ir durante a missa. Enfim, eu estudei a vida inteira num colégio beneditino, o Colégio São João Gualberto, lá em Pirituba, desde o Jardim 1 até o terceiro colegial. E quando eu fui da oitava pro primeiro colegial, que hoje é ensino médio, né? Não sei como é que chama. Mas eu fui pro primeiro colegial porque a vida inteira, diocese era dona de metade do colégio e a outra metade era de uma família, que era quem administrava o colégio e tudo mais. E aí, quando foi da minha oitava série pro primeiro, a diocese comprou de volta a parte leiga, a parte paga do colégio. E aí os padres assumiram a administração. Inclusive, Padre Robson é diretor do colégio até hoje, pelo que eu vi no Instagram. Daí eles introduziram... Eu nunca tive aula de religião no colégio, mas eles introduziram filosofia. E eu tinha aula de filosofia com um padre. Então vocês imaginam... E, gente, tadinho, esse padre era fanho. Ai, gente, não... Ou seja, eu não sei nada de filosofia, né? O que eu sei, eu aprendi muito depois e coisas que ficaram, que eu consegui guardar da faculdade. Enfim. Só que a gente tinha muito contato, porque o colégio era grudado com o mosteiro beneditino. E o mosteiro era a coisa mais linda. E era muito curioso porque, como eram parede a parede com o mosteiro, em alguns pontos do colégio tinham portas com acesso ao mosteiro, uma coisa meio passagem secreta. E aí, vira e mexe, do nada, aparecia um monge beneditino andando nos corredores do colégio. Da onde ele saiu, não se sabe. E aí, no meio do pátio, tinha uma porta, do pátio que era o intervalo e tinha o lanche e tal, e a quadra esportiva, tinha uma porta. E ela vivia trancada e a gente sabia que dava direto no pátio do mosteiro. Porque deu pra perceber que, assim, a construção um dia foi dividida no meio. Pra parte seu colégio e parte seu mosteiro. Enfim, e aí, quando eu tava no terceiro colegial, fazendo foto de formatura, eles deixaram a gente ir no pátio do mosteiro tirar a foto. Foi assim, a realização de um sonho. Porque aquela porta atormentou a gente por 4, 8, 11, 14 anos. Foram 14 anos imaginando o que tinha atrás daquela porta. Diariamente no colégio. E aí, no final do terceiro colegial, deixaram a gente ir lá fazer a sessão de fotos. E foi incrível. E esse mosteiro é um dos poucos, se não o único, no Brasil, que ainda tem claustro, que os monges se trancam e ficam lá e fazendo penitência, aquelas coisas. É um mosteiro bem dos moldes tradicionais de mosteiros. Os beneditinos são bem mais da área extremista. E, se eu não estou enganada, pelo menos na época era assim, a missa lá da paróquia, ela, uma vez por semana, se não me engano, ainda é o jeito antigo, que é a missa em latim. No meu estágio, um dos meus chefes era extremamente religioso, mas assim, aquela pessoa extremamente religiosa. E ele falava, quando ele descobriu que eu estudei no Colégio São João Gualberto, ele ficou, meu Deus, porque lá eles mantêm a tradição da missa e a missa em latim e não sei o que. Então, assim, a galera que é bem bitolada, assim, do catolicismo, adora. Mas, enfim, essa é a minha história com os monges beneditinos. O Padre Robson, que depois foi o diretor, ele era um querido, assim, ele nunca teve problema nenhum, assim, de dogma religioso pra resolver questão de aluno, assim, nunca, ele, pelo menos na época que eu estudava lá, nunca teve, não sei se porque também tinha acabado de ter a transição de administração e tal, mas não teve nenhuma imposição. Eu não sei se hoje continua assim,
Mas no fim, eu só fui ter aula de religião mesmo quando eu fui pra PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica, né? Que no primeiro ano você tem que ter aula de religião. E o meu professor de religião era um maluco, ex-padre, que casou e a mulher largou ele. Então a gente passou um ano aprendendo sobre como o divórcio é horrível. Enfim, esse foi o tour do meu ensino religioso. E vamos passear para o mosteiro. Vou ver, tô curiosa, muito curiosa. Porque como tem muita regra de coisa de foto, de tal, tem pouquíssimas fotos. Eu basicamente não tenho a menor ideia como é lá dentro. Enfim, vamos lá. Vamos conversar sobre O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Conta a história do Guilherme, do Frei Guilherme, e ele é um monge franciscano, que ele tem o pupilo, né, que é quem tá... O Adso, que é quem tá contando a história, que tá narrando a história. Ele está relembrando o que aconteceu. E o Frei Guilherme e ele vão para o mosteiro beneditino, onde estão acontecendo mortes misteriosas. O Frei Guilherme, ele é um frei fora da curva. Ele respeita a ciência, ele está atualizado nos estudos científicos da época. O livro se passa 1300 e tralalá. Então, por exemplo, ele usa lentes de óculos e tudo mais. Eu percebi que o Humberto Eco faz muita questão, assim, de falar sobre as invenções que já existiam na época, o que já se avançava de pesquisa científica e tudo mais. Essa parte é muito interessante. E o livro é a investigação, né, dentro do possível. Eu não considero... não deixa de ser uma investigação propriamente dita, porque tem aplicação de lógica, de metodologia e tudo mais, e um pouco de dedução, né? Então, tudo bem. Inclusive, esse livro está na lista dos 100 melhores mistérios já escritos, então já posso tirar mais um da pendência. E outra coisa que fala bastante, que se discute muito dentro do livro, são os dilemas da igreja em torno da riqueza. Porque o Frei Guilherme é um monge franciscano. E os franciscanos, eles defendem que todo mundo tem que fazer voto de pobreza, a caridade acima de tudo e tudo mais. Eles são abdicados de posses materiais. Enquanto que o resto da igreja não tava muito afim disso, né? Inclusive tem no filme, né? Quando eles estão reunidos discutindo isso, é muito evidente, assim, enquanto os outros monges estão... os outros padres e tal, as outras figuras da igreja estão todas cheias de veludo e muito ouro e anel e tudo mais. Os franciscanos estão naquelas batas
bem cinzas, bem caindo aos pedaços, assim, sabe? Então tem todo este contraste e que eles ficam discutindo o que Jesus pensaria de tudo isso, né? O Jesus que destruiu o templo por conta de ser contra os ricos e tudo mais, e o outro lado argumentando que não, que Jesus ia sim querer que a igreja fosse muito rica e bibibi, bobobó. Enfim, para quem gosta de discussão religiosa, discussão desse tipo de coisa, discussão filosófica em torno de religião, é um prato cheio. Eu confesso que eu não estava preparada para ser tão intensa assim. Assim, eu amei o livro. Eu amei. Eu fiquei super impactada, eu gostei muito. Inclusive, toda essa discussão dá para trazer para o presente, porque o Papa Francisco, ele era uma pessoa que... ele era franciscano. O cardeal Guaxinim descobriu que eu cometi uma fake news e diretamente da Capela Sistina, durante a votação para a eleição do novo Papa, ele veio informar que, na verdade, o Papa Francisco não é franciscano, ele é jesuíta, é diferente, mas eles também amam ser pobres, e é isso que é importante. Então, ele trouxe a simplicidade para a igreja, tanto que ele sempre só se vestia com a bata branca, ele não usava joias, ele não usava as pavonices de veludo e ouro e não sei o quê. Agora que ele morreu, ele pediu que seja tudo muito simples, sem pompa e circunstância. Então, assim, e aí especula-se como é que vai ficar o contraste, porque, por exemplo, quando era o Ratzinger, ele amava um veludo, não sei se vocês lembram. E aí agora, como é que vai ser o próximo? Será que ele vai ser do mesmo jeito que o Papa Francisco? Será que ele vai vir um Papa muito mais tradicional, não tão progressista? Todas as aspas do planeta, tá? Aqui o progressismo é exclusivamente pelo parâmetro da igreja. Então, o progressista da igreja no mundo real é um super reaça, tá? É importante frisar. Então, como é que vai ser, né, o próximo Papa? Porque estão falando que tipo, agora o pêndulo vai voltar e aí agora vai ser um super tradicional, não sei o quê, e pra combinar com o fascismo com a ascensão do fascismo, a volta do fascismo no planeta e tudo mais, enfim, não sei, vamos ver. Eu espero lançar esse vídeo antes do Papa ser eleito. Enfim. Mas, qualquer coisa, o Guaxinim vai estar aí. E então, foi muito interessante ler e ter essas questões aí. Então, que você vê que até hoje é um ponto de briga dentro da igreja em termos de, tipo, os ideais em torno da riqueza. E uma coisa que eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu confesso que foi uma leitura um pouco cansativa. Eu não deveria ter lido esse livro em vlog, porque o vlog você tem um calendário, né? Então eu deveria ter lido tipo ao longo de alguns meses, né? Processando vagarosamente todas as discussões e tudo mais. É um livro que com certeza eu pretendo reler. Então, quando eu reler, farei assim, porque eu quero ir pesquisando e tal, porque eles mencionam muita coisa e tal. E eu gosto da história da Igreja Católica. Enfim. E aí o mistério todo é em torno dessas mortes, desses monges que todos eles trabalham copiando, né? E eles mantinham os livros religiosos e tal, copiando e traduzindo. E aí, eu não vou dar spoiler do final se você nunca viu o filme ou nunca leu o livro, mas eu fiquei muito impactada com o final, assim, porque aí quando chegou, tipo, sei lá, nos últimos 30% do livro, o negócio engata, assim, e é incrível. E eu gostei muito como ele colocou a disputa final de bem versus mal, que na real seria tipo o iluminismo, né? A leitura, a filosofia
e o riso, a comédia e tal, o lado humano de questionamento e tudo mais contra o mal, que é a doutrina religiosa beneditina, que é contra o riso, contra a alegria, e essa batalha, que nada mais é a batalha do fascismo, né? Vamos combinar. É uma grande alegoria ao fascismo que a gente tem hoje, infelizmente, fascistas everywhere. E ele colocar justamente do tipo, os monges beneditinos ali, aquela figura como o anticristo, ou a figura que quer destruir tudo, ele quer ver o mundo queimar, ele prefere destruir tudo para que não se tenha acesso a um livro que pode fazer as pessoas, que se as pessoas lerem, pode levar elas a questionarem os dogmas da igreja e os dogmas impostos, né? E essa figura ser colocada como anticristo, apesar dela extremamente religiosa. Então, assim, foi uma leitura muito marcante, muito impactante, eu gostei bastante. Eu fiquei bem, assim, quando no final, né, o que acontece e tudo mais, eu fiquei tipo, caraca, porque é literalmente assim, né? E você vê hoje com a ascensão do Trump 2 e ele, tipo, tá... Agora ele tá sem amarras nenhuma, né? Porque no primeiro governo ele ainda tava tateando tudo. E aí agora não. Agora, principalmente que ele tem a Suprema Corte, né? Então, a galera tá o quê? Uma das primeiras coisas que eles fizeram, bane livro. Você bane livro, né? Como sempre. Então, Nome da Rosa, uma história escrita em 1980, que passa em 1327, poderia ser uma história escrita em 2025. Enfim, é isso, gostei muito. Precisamos, em breve, eu comprei, falando sobre o Mosteiro de São Bento, eu comprei 2 docinhos para comer. Eu não comi ainda, vou comer numa próxima ocasião. E foi lindo. Vocês viram as filmagens, assim, foi... não esperava ser tão bonito. Achei muito, muito, muito bonito. E os beneditinos, infelizmente, nesse livro, eles são os vilões. Tem muita, né? Não vou dar muito spoiler, mas quem conhece sabe. Enfim, é isso. Vamos para o próximo livro. Estou nessa luz horrorosa, me arrumando para um concerto. Olha que chique. Eu tenho um concerto na Sala São Paulo. Para essa parte do vlog, eu tinha pensado em fazer algo relacionado, algo temático da Lucrécia Borgia. Mas calhou de eu ter esse concerto hoje, um concerto de despedida do maestro João Carlos Martins. Ele tá doente, né? Ele tem, sei lá, uns 60 anos de carreira já, uns 60, 70 anos de carreira. E ele tá com 80 e tal anos, e a despedida dele, ele vai fazer o show, ou a despedida hoje, dos palcos brasileiros, ainda tem um no Carnegie Hall, chique. E aí calhou, né, porque os Borgias eram grandes mecenas, grandes patronos das artes, então nada mais justo do que ir consumir um pouco de arte, não é mesmo? E num concerto, nada mais apropriado do que isso. Eu tô me arrumando, vocês vão me acompanhar aqui enquanto eu falo. Então, eu comecei a ler já os Borgias, o livro. E assim, quando eu li da primeira vez, eu lembro de eu ter ficado muito impactada com a história da Lucrécia e tudo mais, da família Borgia,
como um todo, né? E virou um dos meus assuntos favoritos, assim, sabe? De ver coisa a respeito. Teve até uma série, né? Eu vou pôr um acessório. Ah, que bonito. Teve uma série da história deles que eu não assisti. Ficou bonito? Que eu não assisti. Eu queria ter assistido, mas acabei não assistindo. Enfim, ao longo dos anos eu meio que desliguei dos Borgias. E recentemente, agora, né, eu tava lendo um pouco a respeito e aí eu vi que a Lucrécia Borgia, essa mulher, essa figura que eu tinha, assim, essa coisa meio de reverência, sabe? Ela tinha 39 anos, ela morreu aos 39 anos. E eu tenho 39 anos. E aí eu fiquei, caralho. Eu fiquei assim, tipo... Jesus amado. Primeiro, eu não descobri nenhum artista. Então, já por aí, já estou em grande desvantagem. E ela morreu de parto, né? Era a 17ª gestação dela. Gente, visualiza isso. 39 anos, 17 gestações. Ela perdeu muitos, assim, uma história horrível, assim, horrível. E como era cruel essa vida, assim, sabe, de viver para produzir herdeiros. Olha o tanto que ela fez, olha a fama e tal, não sei o que, e assim, e pensar que ela morreu na minha idade, morreu tão jovem, sabe, assim, e todas essas gravidez que, na minha concepção, ainda conta como gravidez na adolescência, muito trágico, muito trágico, achei tudo muito horrível. Então, vamos ver como é que é a leitura do livro que me fez ficar fissurada pela família Borgia e se volta, e aí finalmente eu assisto a série e tudo mais. Inclusive eu lembrei que eu tenho um outro livro, chama Pecados na Casa dos Borgia, alguma coisa assim, que eu encontrei em um dos bazares, e eu tenho os Borgias do Alexandre Dumas, que escreveu sobre os Borgias. E eu também não li. Bom, é isso. Partiu o concerto, em homenagem à Dona Lucrécia Borgia. Eu demorei tanto para conseguir concluir essa parte que deu até para ter uma festa, uma feira de livro da Unesp. Então, nós vamos fazer um book haul e aí falarei sobre os Borgias. Eu fui uma ótima garota, uma ótima leitora esse ano, então eu li mais de 40 livros físicos já esse ano. Então,
da minha coleção de livros físicos pendentes. Então eu posso me permitir comprar alguns livros. Eu fiz um pequeno unhaul na live do Damas de Mistério, mas vou mostrar aqui de novo para quem não é de live, que eu entendo. Vou mostrar tudo que eu comprei. Primeiro, os da HarperCollins, que eu comprei. Eu queria completar minha coleção do Clube do Crime, então eu comprei O Mistério, que foi escrito pelo Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros Albuquerque e Viriato Correa, que é considerado o primeiro livro de mistério brasileiro. O crime e acidente humano como um desastre e acidente mecânico, como uma catástrofe e acidente cósmico. Com o pós-fácil do Tito Prates. O Tito Prates é um dos grandes pesquisadores da literatura do mistério no Brasil e o maior expert brasileiro em Agatha Christie. Depois vem A Gata Viu a Morte, da Dolores Hitchens. Esse daqui é considerado o primeiro cozy mystery, porque tem um gato que ajuda na investigação. Uma gata que deveria ser preta, mas que em vez disso estava vermelha, cujos olhos verde dourados a encaravam através de manchas de sangue, cujo pelo pingava sangue. Estranho essa construção. Enfim, tradução de Ulisses Teixeira, pós-fácil de Cora Ronay. Estou muito curiosa, vou ler esse livro em breve. Eu morro de curiosidade para ler. Esse daqui é O Mistério dos Chocolates Envenenados, do Anthony Berkeley. Eu li esse livro no vlog de Natal. Eu amei. Os Bendix pareciam ter tido sucesso em alcançar a 8ª maravilha do mundo moderno, um casamento feliz, e no meio dele caiu, como um raio, uma caixa de bombons de chocolate, obviamente envenenados. Pós-fácios de Bel Rodrigues e tradução de Ulisses Teixeira. Esse livro é tudo, gente, leiam. Leiam. Aí do Clube do Crime também, eu peguei o Departamento de Cartas Mortas, Meta Victoria Fuller Victor. Não conheço, não sei nada sobre isso. Não tenha medo, Sr. Redfield. Jantamos na companhia de assassinos com frequência. Ilustrações de Nathaniel Orr, tradução de Ulisses Teixeira e pós-fácios de Tanto Tupiás. Ai. Enfim. Esse e, por último, A Senhorita de Scuderi, do E.T.A. Hoffmann, autor alemão. E estou muito curiosa para ler esse daqui, porque, se eu não me engano, é de roubo. Então, adoro um bom livro de roubo. E aí, para completar a minha coleção arco-íris, para os que eu não tinha ainda, comprei A Extravagância de um Morto e Um Pressentimento Funesto, ambos da Agatha Christie. Eu amo A Extravagância de um Morto. É uma história... Esse daqui é uma história que, tipo, tá tendo uma festa que... Não sei se vocês já brincaram disso antigamente. Hoje em dia eu acho que nem deve fazer mais. Mas é tipo, brincar de detetive mesmo, que tinha as pistas e aí alguém se fazia de morto e aí você ia, né, investigando e aí a pessoa que era pra ser só morto de verdade é morto de verdade. A pessoa que era pra ser só morto de mentira acaba sendo morta de verdade. E Um Pressentimento Funesto, esse já é da leva final da vida da Agatha Christie. É considerado um dos piores, só perde para Passageiro para Frankfurt. Daí, na Editora Instante, não poderia não ir comprar o meu de Inácio Ferreira da Queiroz, que estava faltando, que é Os Invasores. Olha, gente, assim, eu já devo ter falado umas 50 vezes, mas eu amo esse estilo de capa. Publicado originalmente em 65, nos 400 anos da fundação do Rio de Janeiro, Os Invasores abordam um dos momentos mais tensos da história de então São Sebastião do Rio de Janeiro, a invasão francesa chefiada pelo corsário Jean-François Duclerc em 710. Aos primeiros sinais de que os invasores se aproximavam, um grupo de mulheres de origens e perfis diversos se reúne no trapiche da cidade, um grande armazém à beira-mar, e ali precisa atuar com perspicácia para se proteger da violenta empreitada estrangeira, além de lidar com os líderes dos corsários. Olha que interessante. Eu acho incrível como a Dina Silveira de Queiroz escreveu coisa diferente, assim, toda... Aí eu comprei, porque eu faço parte não só do clube do Querido Clássico, mas também
por conta das pessoas que frequentavam lá, indicaram um clube de leituras de textos gregos antigos. Eu leio? Não, mas eu gosto muito da discussão deles. E eu quero ler, e eu pretendo me aprofundar nisso, assim, né? E aí eles indicaram lá que é esse guia de leitura de A Ilíada, do Homero, da Juliana Ragusa. E falam que ela é excelente, que esse guia é ótimo. E eu já li, sei lá, um terço da Ilíada. E apesar de eu estar achando a leitura super fluida, o texto muito mais fácil do que eu imaginava inicialmente, considerando, eu quero, sabe assim, ir absorvendo aos poucos e entendendo quem são essas pessoas e tudo mais. Então, esse guia, na Feira da Unesp você compra tudo por 50% de desconto, né? Então, eu paguei, imagina, esse guia é R$ 95 normalmente. Aí eu paguei 47, fiquei muito feliz. Aí, eu fui animadíssima. Assim, eu fui especificamente para comprar este livro. E que é o Visconde de Bragelonne. Bragelonne. Não sei como é que fala. Bragelonne. Bom, é francês, né? Do Dumas, que é esse daqui é a parte 1. A Companhia das Letras acabou de lançar a parte 2. E essa gracinha aqui dificilmente aparece abaixo dos R$ 90. E aí eu paguei 64. Ai, que alegria. E eu quero muito. E aí tem o outro, né? Saiu agora, que é a parte 2 desse daqui. Eu queria muito tirar um mês pra ler só as fanfarrices de Os Três Mosqueteiros. Um mês inteiro só lendo as 5.000 páginas de Os Três Mosqueteiros. O que vocês acham do meu projeto? Enfim, comprei esse e comprei os segundo e terceiro volume da série Wolf Hall, da Hilary Mantel, que conta a história do Wolf Hall, que era o braço direito do Henrique VIII, né? Então, conta a história ali daquela época. E eu quero muito ler, o Steve Donoghue fala muito. Eu já li uns capítulos do primeiro livro pra ver porque eu comprei o primeiro numa promoção. E aí eu falei assim, será que eu invisto ou não? E eu vi que a Todavia ia levar eles, e eu paguei cada um foi 50 e poucos e outro foi 60 e poucos. Outro caso também de tipo, esse daqui, o terceiro volume, não abaixa dos 90. Então, essas foram minhas comprinhas. Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso significa que, bom, dos 12, eu comprei 3 que eu já li, que foi a dos Bombons Envenenados, o Pressentimento Funesto e a Extravagância de um Morto. Então eu tenho 9. Então a minha meta de livros lidos físico passa de 80 para 89, tá? Estamos combinados. Enfim, falei. Por quê? Vamos falar dos Borgias. Eu não gostei. Não, veja bem. A história em si é interessantíssima, porque os Borgias, o tema é muito interessante. Os Borgias são uma família completamente maluca, muito interessante, desse período da história em que o Papa podia ter filho, e ele faz o próprio filho, nomeia o filho como cardeal, e quando ele é eleito Papa, sabe assim? Coisas que claramente seriam consideradas uma insanidade se acontecesse hoje. Mas eu não gostei do estilo do Mário Puzo. É uma coisa muito seca, muito crua, assim, não sei, não bateu dessa vez do jeito que eu acho que justamente por ser uma história que já não perdeu o brilho por não ter o impacto da novidade, assim, de ser meu primeiro contato com a história dos Borgias. Podia ser uma coisa muito mais interessante, mas é bem, tipo... Ai, não sei, achei meio pobre, assim, a história. Eu queria um pouco mais de profundidade e tal, talvez por ser meio curto, assim, não sei. Não curti muito,
Mas a história dos Borgias segue sendo extremamente interessante, não adianta. A Lucrécia é uma mulher que eu vou sempre ficar interessada de ver coisas sobre ela. Então, é isso. Esse aqui, você encontra em sebos esse livro ainda. Não sei se quem publicou o Poderoso Chefão foi a Record, né? Então eu acho que eles ainda têm porque esse daqui também é da Record. Inclusive, eu tava reparando, não parece livro falso? Os livros dessa época eram assim, página branca, tá? E você vê, não tem orelha, não tem... Gente, parece livro falso. Os livros que a galera compra, que é falso, no Shopee. Enfim, foi uma época tenebrosa pro mercado editorial, infelizmente. A história segue sendo interessante. Talvez ver um documentário e tal seja mais valioso do que ler os Borgias. Vamos para o próximo. Cá estamos no nosso terceiro livro. Antes de eu falar sobre o terceiro segredo, nós vamos fazer degustação de docinhos da padaria do Mosteiro de São Bento e conversar um pouco sobre santas. No caso, Maria, Mãe de Jesus, e suas respectivas representações. Eu acho muito curioso, porque Maria acaba sendo a santa suprema de todas, assim. Porque, por exemplo, o terceiro segredo, né, conta a história dos 3 segredos de Fátima, que, caso você não conheça a história, 3 crianças em 1917. Isso, dia 13 de maio de... Gente, hoje é 13 de maio. Eu estou gravando esse vídeo dia 13 de maio. Porque eu tive que regravar. Não foi de propósito. Enfim, dia 13 de maio de 1917, 3 crianças tiveram uma visão e começaram a receber visitas de uma aparição. E essa aparição conversava com elas e passava orientações e tal, não sei o quê. E aí culminou nos 3 segredos que essa aparição passou para essas crianças. E aí, uma das crianças, que foi quem sobreviveu, né, manteve esse segredo por muitos anos. E daí falaram assim: escuta, amore, a gente precisa se precaver para caso você morra, né? E aí ela escreveu esses segredos e o último segredo só foi revelado recentemente, né? Nos anos 2000, acho, né? A irmã Lúcia, que era quem recebeu, ela viveu pra caramba também. Enfim, eu não sei 100% dos detalhes, mas o que é muito interessante, que eu acho muito interessante, é que, assim, essa ocasião, esse evento criou o movimento, a devoção à Nossa Senhora de Fátima, que temos aqui uma autêntica Nossa Senhora de Fátima comprada em Fátima, em Portugal, pelo meu pai, querido pai. E a Nossa Senhora de Fátima nada mais é do que uma variação de Maria, né? Assim como nossa querida e venerada Nossa Senhora da Aparecida, que, como vocês sabem, como bons brasileiros que são, sabem a história da imagem que apareceu para os pescadores lá ali em Aparecida. Inclusive, a razão de eu estar regravando este vídeo, esse trecho do vídeo, é que eu vou para Aparecida. Hoje nós já temos um Papa eleito. Eu não vou falar sobre isso, vou falar um pouco mais pra frente. Vou ter que regravar uma outra, porque assim,
Esse vídeo era pra ter saído antes de acabar o conclave. O conclave acabou rápido demais. E aí, enfim, deu tudo errado. Deu tudo errado e ainda por cima eu não consegui terminar a tempo. Enfim. Mas voltando às santas. E aí eu tenho a Nossa Senhora de Aparecida da Babilônia, que é uma versão de Nossa Senhora de Aparecida. Ela tem a própria... E aí eu fui no santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Ela é copadroeira da cidade de São Carlos. Então, se você é de São Carlos, conte aqui, deixa aqui nos comentários. Porque tem um santuário, eu fui nesse santuário que foi onde eu comprei. É o único lugar que dá pra comprar essa variação. E se vocês perceberem, ela tem a coroa diferente, né? E aí deixa eu contar a história, porque apareceu uma imagem lá, e aí teve um incêndio, e aí nesse incêndio sobrou a imagem, e que foi aí que começou a devoção, porque pegou fogo em tudo, e aí encontraram uma árvore, a árvore estava intacta, e aí dentro da árvore tinha uma imagem de Nossa Senhora, e aí que começou, que aí construíram nesse lugar a capela e tudo mais, né? E aí começou a devoção à Nossa Senhora da Aparecida da Babilônia. Enfim, então todas são variações de Maria, né? E eu acho muito interessante isso, que tipo, as maiores devoções do planeta são em torno da mãe, né? Acabou de ser o Dia das Mães, minha mãe, né? Mãe. Parecendo poesia de Instagram, né? Mas enfim. E aí, pensando, não tem como não pensar em como a Igreja Católica trata mulheres, né? Que infelizmente não é dos melhores jeitos. Mas vou colocar aqui as filmagens que eu fizer. Depois dessa parte, vou colocar as filmagens que eu fizer em Aparecida. E aí também vou colocar o que era originalmente para ser essa parte do vlog, que era uma filmagem que eu fiz em Santa Rita do Passa Quatro, no Santuário de Santa Rita. Santa Rita do Passa Quatro é uma cidade aqui no interior de São Paulo, que chama do Passa Quatro porque a estrada que ia para a cidade cruzava o córrego, o rio, por 4 vezes. E lá tem um santuário de Santa Rita e é lindo, lindo. Fazia tempo que eu não entrava numa igreja e é uma catedral com C maiúsculo. E é a coisa mais linda, é a coisa mais linda, vocês vão ver também. E vamos experimentar um entremê de chocolate laranja da padaria do Mosteiro de São Bento. Olha que chique. Olha que delícia. Eu amo a combinação de chocolate com laranja. Então, não vejo como ter erro. E aí, aqui é um bolinho chamado Santa Escolástica, que é de maçã, canela, nozes e baunilha. Então, assim, tudo que eu amo. Vamos colocar aqui. Que delícia! Deixa eu colocar ele aqui no pratinho, que combina com o meu vestido. E vamos lá, vamos comer. Gente, esse vídeo eu tô há tanto tempo fazendo, porque eu tô trabalhando pra caramba, eu tô com um trabalho grande pra entregar. Nem deu pra fazer Dia das Mães na Alquimista nem nada, infelizmente. Deixa eu mostrar aqui. Ó, que delícia. Que delícia! Isso daqui custou R$35. Eu não podia gostar. Não tá certo isso. Vamos falar do terceiro segredo. Eu adorei. Foi muito bom.
revisitar essa obra do Steve Barry. Um thriller crocante que traz algumas discussões bem interessantes relacionadas à Igreja Católica, mas na seara de faz sentido manter o celibato, manter a proibição de padres se casarem ou não e tudo mais. E aí aqui a gente tem ele é um cardeal, assessor do Papa. E aí o Papa tá obcecado pelas aparições marianas. E, uma coisa que eu esqueci de falar, as aparições marianas acontecem desde, sei lá, sempre. Inclusive, se você olhar na página da Wikipédia, tem coisa de anos atrás. Sabe assim? Maria nunca parou de aparecer por aí. Só que a igreja não reconhece essas aparições. Ela reconhece algumas, apenas algumas. E obviamente que as mais famosas são as de Fátima, né, das crianças. E principalmente porque o terceiro segredo de Fátima era sobre o atentado ao Papa, que falava que o Papa ia ser morto. E nos anos 60, se eu não me engano, o Papa leu o segredo e falou: não vamos revelar. Obviamente, porque revelar aquele segredo ia dar ideia, né? A gente sabe. E aí eles preferiram não revelar. E aí depois, quando o Papa João Paulo sofreu o atentado, né? Ele decidiu, logo depois, decidiram revelar, porque já era fato consumado, né? Apesar do Papa ter sobrevivido, mas era fato consumado. Uma coisa, eu não sou a pessoa mais religiosa desse planeta. Tenho meu pé atrás, mas eu acredito muito em milagre de santo. Eu acredito em santo. E pra mim, Maria é uma santa. Né? E assim, teve um dos segredos, era sobre a Rússia. E aí, meio que a Lúcia, que é quem recebeu esse segredo, pergunta o que é Rússia. Então tem essa... Como forjar um negócio desses? Sabe assim? Mas ao mesmo tempo, não dá pra saber exatamente como é que aconteceu. Então assim, eu tenho lá minhas dúvidas, não sei. Eu fico meio de tipo, nem cá nem lá, em relação aos segredos de Fátima. Enfim, e aí aqui a gente acompanha esse padre ajudando o Papa e buscar as coisas relacionadas às aparições marianas. E ele tá tentando entender, porque ele sente que ele tá chegando ao fim do papado dele. Ele acha que Maria tá mandando mensagens e ele precisa seguir as mensagens de Maria. E aí, nisso também tem outros papas outros cardeais que já estão pressentindo que o Papa tá para morrer e já estão se articulando para conseguir que garanta sua eleição no próximo conclave. Então tem muita perseguição. E o padre, que é o principal, ele teve um caso com uma mulher, uma jornalista, e aí eles viajam juntos pra investigar, né? Sabe como é, né? Aquelas coisas do tipo, chega a ser trope de só tinha um quarto. Enfim, e porque todo o dilema do livro é relacionado ao celibato obrigatório, né, na igreja. Então tem muita discussão sobre isso e tal, não sei o quê. E aí são as perseguições e tal relacionada a isso. E a grande premissa é: e se mentiram sobre o terceiro segredo de Fátima? E se não era só sobre o atentado que o Papa... Se esconderam todo o resto da mensagem do terceiro segredo. E, obviamente, né, que aí depois ele desmente, ele conta, ele sempre coloca na nota do autor o que ele inventou ou não. E aí ele menciona, e é muito interessante porque ele menciona várias profecias, né, que tem a famosa do São Malaquias, que adoram falar. E olha que curioso, a nota aqui fala que quando ele escreveu, entre ele escrever e o livro ser publicado, o Papa João Paulo morreu. Que, teoricamente, a gente tá um Papa além do fim da igreja, né?
Enfim, e aí ele conta mais ou menos o que ele inventou dessa história. Mas, enfim, uma coisa que eu fiquei surpresa é o fato de que, sim, existe quem argumente que talvez o terceiro segredo não tenha sido revelado em sua íntegra. E que talvez tenha aí mais mensagens que possa trazer coisas que talvez a igreja não queira que a gente saiba. Mas assim, é um livro que trabalha com a ideia de que uma outra igreja é possível, né? Depois eu quero falar mais sobre isso nas minhas considerações finais, porque como eu estou do futuro, eu já li Conclave, né? Então, quero fazer um apanhado geral de todas essas leituras, porque coincidentemente todas elas têm coisas em comum, um tema em comum. E aí eu quero falar sobre elas. E vamos experimentar o bolinho, que é de maçã, canela e baunilha. Hum. 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 Gente, pra mim não existe combinação melhor que maçã com canela. Assim, a canela existe, Deus criou, vamos fazer de conta que eles criaram tudo. Deus criou a canela pra gente comer ela com maçã. Simplesmente. Agora eu fiquei com vontade de ir no brunch. E eu simplesmente não tenho dinheiro pra ir no brunch. Deixa eu pesquisar. Brunch Mosteiro de São Bento, preço R$ 400. Eu não tenho R$ 400 pra pagar no brunch. E agora o que eu vou fazer na minha vida? Ferrou. Jesus amado. Bom, eu acho que é isso. Vou primeiro passar as filmagens de Santa Rita, da Catedral em Santa Rita do Passa Quatro. E depois, Nossa Senhora Aparecida, Catedral de Nossa Senhora, Santuário. Porque a gente vai, inclusive, a trabalho. Eu vou a trabalho pra Aparecida, algo raro. E então, enfim. É isso sobre o terceiro segredo.
finalmente chegamos ao quarto livro do vlog, que é a razão. Tudo isso foi só porque eu queria ler Conclave, do Robert Harris. O Robert Harris é um autor, ele tem outros livros traduzidos para o português, entre eles Munique e Fantasma. E eu comprei recentemente, além do que vocês já viram que eu comprei Fantasma porque eu amei Conclave e eu adorei o estilo do Robert Harris. Então quero muito ler o que mais ele escreveu. Inclusive vou caçar o outro livro dele, Munique, porque também estou muito curiosa. Enfim, aqui seguimos para Cardeal Lomelli, que, para quem assistiu o filme, Cardeal Lawrence, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, ele é o Carmealengo, ele é o secretário ali responsável por cuidar dos trâmites após a morte do Papa e preparar o conclave. E nós estamos acompanhando toda a situação. Ele estava um pouco afastado do Papa e ele está em uma crise de fé, digamos, da relação dele com a igreja e tudo mais. E aí acontece tudo isso, né? E quem tem tempo para a crise quando tem que organizar um conclave? E o conclave, vocês devem ter acompanhado as notícias, nada mais é do que uma grande eleição em que todos os cardeais vão do mundo inteiro para escolher o novo Papa. Nós, recentemente, não tão recentemente, mas o nosso primeiro conclave, ou pelo menos o primeiro conclave da minha vida, foi quando João Paulo II morreu, que aí elegeram Ratzinger, e aí depois o Ratzinger renunciou. Algo raríssimo, né? E aí que foi eleito o Papa Francisco, que agora faleceu. E aqui no livro, logo quando o conclave está para começar, chegam pro Lomelli e falam assim: escuta, fulano, o Tremblay, Cardeal Tremblay, logo antes do Papa morrer, o Papa falou que o Tremblay estava inelegível. E aí o Lomelli fica, tá, mas eu não tenho provas disso, o que eu faço com essa informação? E aí sela os cardeais e começa o conclave. E aí o Lomelli, como uma pessoa que eu me identifiquei muito, que é aquele tipo de pessoa que é fisicamente incapaz de deixar quieto, sabe assim? A pulguinha vem falar no ouvido dele e ele não ignora, entendeu? Ele vai atrás. E aí ele começa a ir atrás e muitas intrigas acontecem. Tem a intriga em relação ao Papa nigeriano, que aparece uma ex-amante do cardeal, porque o cardeal nigeriano, ele é um grande candidato a ser eleito. E aí essa maquinação ali, essa intriga, faz com que ele seja completamente descartado. E aí o Lomelli percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali entre os cardeais e tudo que tá acontecendo. E aí ele começa a investigar e assim, é de devorar. Você quer devorar o livro, assim, é muito bom. E eu já vi o filme, né? O filme é uma excelente adaptação. Ah, e antes disso aparece um novo cardeal, um cardeal nomeado depois da morte do Papa, que isso é um trâmite comum, né? Porque tem cardeais que vivem em área de risco. E no livro é o cardeal de Bagdá, e creio que essa escolha foi por conta da época. E no filme é o cardeal de Cabul. Tem essa figura que pega todo mundo de surpresa, ele é um pouco diferente de todo mundo ali e tal. Ele tem umas ideias meio diferentes, mesmo porque ele tem uma história muito complicada. Vindo de uma região muito complexa de fé cristã, né? Que não dá para exercer o catolicismo livremente
sem impedimento, como em muitos países do mundo, como o Brasil, né? Então, todos esses fatores culminam aí dentro do conclave, e aí a gente tem a eleição do novo Papa. E não satisfeitos em tudo isso, tem um belíssimo plot twist no final, que obviamente eu não vou contar, né? Quem viu o filme sabe o que é, mas que realmente é bem interessante. Eu acho bem interessante. Inclusive, eu fiquei muito feliz que ninguém revelou. Eu não peguei esse spoiler de jeito nenhum. O pessoal respeitou. Então, assim, amor eterno a todo mundo que não liberou esse. Eu não sei se liberou, é porque eu não frequento mais o Twitter. Então, o Twitter era terrível em relação a isso. Mas do Blue Sky, graças a Deus, ninguém revelou o plot twist e eu pude viver plenamente. E se você assistir o filme ou ler o livro, vai poder ver plenamente. Enfim, as diferenças na adaptação, o que eu senti foi porque, obviamente, como o Ralph Fiennes é um ator estupendo, inclusive merece todos os prêmios por conta desse papel. Ele tá maravilhoso. Só que o livro sempre vai ter uma vantagem em relação ao filme, mesmo alguns filmes sendo versões melhores da mesma história, é que no livro você consegue acompanhar os pensamentos deles, entendeu? E às vezes, por melhor que um autor seja, ele não consegue expressar plenamente o que tá se passando na cabeça dele, né? E tem um aspecto em particular que acontece depois do que acontece ali na praça de São Pedro, que é que se é que vocês sabem, que eu acho que faltou um pouquinho no filme, entendeu? Um aspecto ali do psicológico do Lomeli ali, do ego e tal, que talvez o que ele estava falando não era necessariamente o que ele estava pensando, a vontade dele e tal. Eu acho que no filme a surpresa do resultado acabou não sendo tão surpreendente como no livro, justamente por conta dessas alterações. Mas assim, não prejudique em nada a adaptação. Eu realmente acho que o livro é melhor, é superior à adaptação, mas que a adaptação, se você só quer ver o filme, também tá ótimo. É uma excelente adaptação, você vai se divertir, você vai ter tudo de relevante que acontece no livro acontece no filme. E eu acho que é isso para esse conclave. Quero ainda... Tem mais coisa. Eu acho que esse vídeo vai ficar gigante, mas enfim. Tendo terminado todas as leituras, eu acho que ainda tenho considerações finais para falar sobre tudo isso e amarrar o fio que une todas essas histórias. Que é realmente, foi totalmente acidental, eu não tava esperando, eu não escolhi de propósito. Enfim, volto em breve. Acceptasne electionem de canonice factum in summum pontificem. É com muita honra que eu recebo esse convite para ser a nova Papa. Muitas piadinhas depois. Ainda tô esperando ficar pronto meu crachá
pra eu conseguir comer no Vaticano. Ainda tá... Você imaginaria que depois de ser eleita Papa, eles seriam mais eficientes, mas não. Então eu tô aqui um tempinho pra gente concluir este grande, enorme, gigantesco vlog, que foi muito divertido de gravar. Deu um puta trabalho. Então, por gentileza, se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e usar meus links da Amazon para ajudar a manter o canal sem ter que gastar nada por isso, seria ótimo. Enfim, vamos à conclusão. Andei muito reflexiva em relação a tudo que aconteceu nos últimos tempos, e nós já temos um Papa, né? O Papa Leão XIV, e coincidentemente a discussão que se gerou em torno do Papa escolhido tem tudo a ver com o que eu percebi de fio condutor das 3 obras. Eu vou ignorar os Borgias, eles que lutem, mas vou falar sobre os 3, Conclave, O Terceiro Segredo e O Nome da Rosa. Porque, invariavelmente, apesar de ser tudo, assim, é tudo muito ultrapassado, é tudo muito arcaico, né? É muito curioso isso, de ver esses rituais extremamente antigos serem preservados. Eu senti isso também quando foi a coroação do rei Charles. É tudo muito bizarro, né? Anacrônico, né? E obviamente que a figura do Papa ainda é muito importante, independente do que as pessoas queiram que não se fale, né? Tipo, na rede social, eu tava vendo no Blue Sky, a galera, por que vocês estão dando muita atenção, tá? Não sei o quê. Tipo assim, é querer tampar o sol com a peneira, entendeu? O Papa ainda é uma figura de relevância culturalmente, politicamente, etc. E em torno dele se surgiu a discussão de, tipo, quando saiu a notícia que o Papa era americano, todo mundo ficou tipo, oh meu Deus, né? Tipo, o pior aconteceu. E é o fim da igreja, é o fim dos tempos, tipo, acabou, né? E aí começaram a cavocar, a puxar a capivara dele, né? E aí viram que ele odeia o Trump, que ele tinha conta no Twitter e ele criticava o Vance. Ele, tenho certeza que ele compartilhou com os amigos piadinha falando que o Papa morreu por causa da visita do Vance. Viram que durante a pandemia ele compartilhou um monte de coisa relacionada à prevenção e crítico aos governos e tal. E aí foi se vendo que, tipo, ele é naturalizado peruano, ou seja, ele escolheu ser peruano, ele é descendente de latinos também e tal. Então, assim, foram vendo que ele era uma pessoa muito mais complexa e muito mais aliada aos preceitos do Papa Francisco. Eles, inclusive, eram próximos e tudo mais. E aí o pessoal meio que respirou aliviado. Ao mesmo tempo que falaram, tipo, porque quando ele era cardeal, bispo de Chicago, não sei, ele ajudou a esconder os casos de abuso. O que, assim, né, é apenas uma terça-feira para qualquer pessoa da igreja, né? Vamos combinar. Obviamente que uma figura religiosa da Igreja Católica vai ter essas questões, né? De tipo, o próprio Papa Francisco era uma questão, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, o Papa Francisco tinha um poder de trazer ao debate público coisas que outros que ia na contramão de outros chefes de Estado. Então, por exemplo, o Papa Francisco falava defendendo a Palestina. E, pelo que eu vi, o Papa Leão também. Não só isso, como o Papa Leão já falou contra a inteligência artificial e defendendo a dignidade do trabalho. Então, assim, é o que é, entendeu? A gente, infelizmente, a Igreja Católica, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Ninguém nunca que vai ter... Eu não acredito
Primeiro que o estrago que a Igreja Católica já fez na humanidade é, tipo, incalculável. Mas eu não acredito numa redenção da Igreja Católica, ela se tornando mais de esquerda, digamos, que seria se tornando mais progressista. Inclusive, é o que se argumenta nesses livros, né? Nos três, eles trabalham com uma ideia de uma igreja que basta a pessoa certa, basta ser eleito um papa ou ter cardeais que pensam de certa forma para então revolucionar a igreja, e aí a igreja finalmente vai ter passar a defender o direito das mulheres, vai, sabe assim, muitas coisas, e não, né, tipo, não vai rolar. Podem ter muitas pessoas muito boas pregando a caridade, o amor ao próximo e tudo mais, que eu particularmente não acredito numa redenção de passar a aceitar LGBTQIA+, de aceitar direito reprodutivo de mulher. Eu não considero... Não é algo que eu esteja esperando ver na minha vida, né? Essa igreja que aceita, né, as coisas. E eu achei muito curioso que não só coincidiu com o sentimento geral de assim, não, porque esse papa agora, ele pensa assim, 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 então e tal, e aí os livros também trabalham com essa possibilidade, essa igreja possível, essa igreja que basta a pessoa certa no comando para ser o que a gente gostaria que ela fosse. Enfim, eu achei isso muito interessante. Temos aí, vamos ver, né, o que vem por aí com o novo Papa. Não que eu me mantenha muito atualizada nas notícias do Vaticano. Ai, ai. De qualquer forma, não deixa de ser extremamente interessante testemunhar a história quando é assim, relativamente neutra, né? Porque geralmente a gente testemunha a história nos seus piores momentos, e a eleição do Papa nem cá nem lá, né? É algo que acontece. E eu espero que você tenha gostado deste vlog. Por favor, me conte aqui se você é católico, se você ficou muito chateado. Eu tentei não ser muito escrota com a Igreja Católica, apesar de eu não ser católica. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.